Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualmente deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana. Prazer estar com vocês. Cheirinho do café de Minas. Prazer é nosso. Bom dia, deputado. Deputado, para a gente começar, o senhor, como a gente destacou, é um ex-ministro da Saúde, tem formação técnica na área, inclusive, e nós temos visto o atual ministro Marcelo Queiroga defendendo algumas políticas de saúde para esse momento da pandemia, né? Nesse fim de semana mesmo tivemos notícias dele nesse sentido, defendendo pelo menos fora da CPI da Covid, o isolamento social, a vacinação e etc. E por outro lado, tivemos nesse fim de semana no Rio de Janeiro, o senhor deve ter acompanhado, um ato do presidente Jair Bolsonaro, envolvendo milhares de pessoas, muitas delas sem máscara, se aglomerando, e envolvendo também um ex-ministro da Saúde que acabou de deixar o cargo e que é general da Ativa. Que leitura o senhor faz desse cenário, de termos o ministro da Saúde que defende uma posição mais técnica e um presidente da República que faz exatamente o contrário daquilo que diz o ministro da Saúde? A pior possível, né, Rodrigo? E uma demonstração de que a troca dos ministros foi uma troca para não mudar a política do Bolsonaro. Aliás, o atual ministro disse que quem define a política do governo é o presidente. E a política do governo é aquela: estimular a aglomeração, fazer escárnio em relação à situação da vida das pessoas, fazer escárnio em relação ao papel que a CPI está cumprindo, porque traz alguém que tinha acabado de mentir descaradamente inúmeras vezes na CPI, traz ali para o carro de som. E eu fico pensando, Rodrigo, não só o ministro, né? Eu estou deputado federal, mas eu continuo como médico, atendendo, professor universitário, atendendo junto com os meus alunos na periferia aqui de São Paulo, na periferia de Campinas. Eu fico imaginando o sentimento de um profissional de saúde, de um médico, de um enfermeiro, que estava indo ou saindo do seu plantão ali no domingo, ali no Rio de Janeiro, Copacabana, numa UPA 24 horas, várias UPAs que a gente fez ali no Rio, no Miguel Couto, que é o hospital que foi totalmente remodelado para urgência e emergência, né? Ou até um familiar imagina um familiar de um paciente, né, que está internado na UTI, que foi visitar lá no hospital, não podia visitar o paciente, foi deixar alguma coisa na recepção, voltando e vendo aquele escárnio na praia e sabendo que é o presidente da República que faz aquela atitude. E a maior demonstração de que Bolsonaro quer adotar no Brasil a ideia de que tem que deixar as pessoas se infectarem, tem que estimular a infecção, é que no mesmo dia, no mesmo domingo, Bolsonaro chega no Equador, estava com a mesma roupa, inclusive, a única diferença é que ali no Equador ele estava de máscara. É igual aquela atitude daquela comitiva que foi para Israel com o ex-chanceler brasileiro, filho do Bolsonaro como deputado, e quando entrou no avião no Brasil, tudo sem máscara, lá em Israel usando máscara. Ou seja, uma demonstração de que eles não têm a menor responsabilidade com o povo brasileiro. A política de Bolsonaro não mudou em relação à pandemia. Pode ter trocado o ministro, mas a política não mudou, infelizmente. Agora, deputado, em relação ao ato, né, que ocorreu nesse domingo lá no Rio de Janeiro, muitos têm falado que mais parece um ato pré-campanha, né, já pensando na corrida eleitoral de 2022. O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, Adriana, eu acho que o Bolsonaro, desde o começo da pandemia, entrou em campanha eleitoral. Ele em nenhum momento ele quis controlar a pandemia, até porque ele sempre acreditou, como outras lideranças de extrema-direita acreditaram nisso no começo, de que a forma de controlar a pandemia é deixar todo mundo se infectar. Ele falou isso várias vezes, eu nunca me esqueço a imagem, quando o Brasil chegou a 10 mil mortes, do Bolsonaro no jet ski ali em Brasília, as pessoas param, ele para falar com o pessoal que está no barco, e ele fala, vai morrer gente, isso aqui só vai controlar depois que muita gente morrer. Né? Então, desde o começo ele fez essa opção em relação à pandemia e resolveu fazer uma campanha. O que o Bolsonaro está fazendo durante a pandemia o tempo todo? É tentando reunir com ele
todas as pessoas que desprezam as medidas de controle da pandemia. Então, quem acha que quem fica em casa é fraco, quem acha que quem fica em casa é marica, como ele, né, usa os preconceitos, quem acha que o dinheiro vale mais do que a vida, né? Quem acha que o SUS não funciona, que o problema do SUS não tem jeito, pode botar em curso que o SUS não vai funcionar. Ele resolveu reunir em torno dele ali, que seja 25%, 30%, que seja, em torno dele, ele faz política o tempo todo. Quem acha que a China que criou o vírus, quem é contra a vacina, né? Então, o tempo todo, ele fez uma opção em construir um discurso político para a pandemia, ao invés de controlar a pandemia. O que me preocupa ainda mais, Adriano, é que ele deu uma demonstração ontem de que ele está disposto a ultrapassar qualquer regra do ambiente democrático e civilizado. Ele convocar um general da ativa, é ex-ministro, mas é general da ativa, tem postos e missões a assumir enquanto general da ativa, para participar daquele ato. Alguém que está sendo questionado numa CPI, ou seja, é um escárnio em relação a qualquer mecanismo democrático, de civilidade, e isso que me preocupa muito, porque eu acredito que o Bolsonaro prepara este clima para as eleições. Ele montou uma base que o sustenta ali no Congresso, a gente sabe do jeito que foi montada essa base, o trator do jeito que foi consolidado, né? Então, que pode barrar um pedido de impeachment, ele acredita que vá até o final do governo, e prepara um clima de desrespeito em relação às regras democráticas, à civilização, né? Agora está fazendo questionamento sobre o sistema eleitoral. Isso me preocupa muito, porque eu acho que nós vamos viver um período de instabilidade política que a gente nunca viveu desde a redemocratização, e tendo o presidente da República como principal ator nisso. Testando o tempo todo a democracia no nosso país. Deputado, nós acompanhamos na semana passada, ao longo de 2 dias, na CPI da Covid, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, como a gente lembrou, estava ontem nessa manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o ministro que por mais tempo permaneceu à frente da pasta durante esse período de pandemia pelo qual temos passado. Eu queria uma análise do senhor, do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, e fazer também uma outra pergunta. Há muitas críticas e gente que diz que houve também um certo despreparo dos senadores na hora de rebater algumas mentiras que foram contadas pelo ex-ministro Eduardo Pazuello durante os 2 dias de depoimento. Que análise que o senhor faz disso? Rodrigo, eu senti falta disso, de que os senadores, inclusive, fizessem mais perguntas do que discursos, no sentido de questionar e rebater. Eu acredito que isso possa ter sido uma tática, porque o presidente da comissão, o relator da comissão usou muito isso, ou seja, não confrontou tanto em relação às mentiras, que pode ter sido uma tática que a CPI precisa dar o próximo passo, que é o quê? Deixou o Pazuello falar durante 2 dias, muita gente achava que o Pazuello ia ficar quieto, ele falou, então, né, não sabia como que ia ser o comportamento do depoimento, falou. Eu somei pelo menos 15 mentiras absurdas que ele fala, que se contradiz a falas anteriores dele, e a CPI tem agora todas as condições de pegar cada uma dessas 15 mentiras e dissecar, porque a CPI tem esses instrumentos, né, de poder solicitar a agenda do ministro, a agenda do presidente da República, as ligações, não pode saber o conteúdo da ligação, mas quantas vezes um ligou para o outro, os contratos, e-mails que o Ministério da Saúde recebeu, e-mails que as várias empresas... Rodrigo, a gente montou lá na Câmara uma comissão de acompanhamento e fiscalização da Covid-19, desde o ano passado. Eu presenciei entre junho e setembro do ano passado, lá na Câmara, com o Ministério da Saúde na reunião, a Anvisa na reunião, a oferta total de 700 milhões de doses de vacinas de vários produtores, oferecendo o seguinte: nós queremos trazer para o Brasil, vamos construir a parceria desde já, né? Então a gente viu isso lá na Câmara. Eu vi reuniões públicas na Câmara do Pazuello com as empresas, eram reuniões públicas, legais. Então ele dizer que não se reuniu com empresa é mentira. Então a CPI tem todas as condições de dissecar esse depoimento do Pazuello com documentos, com fatos, com
dados de agenda, dados de ligações, e-mails, e confrontá-lo em mais um momento num novo depoimento, porque eu acho que isso as pessoas precisam saber. A CPI pode convocar mais de uma vez aqueles primeiros interrogados e vai convocar, em todas as questões de convocar, com mais dados, confrontando as mentiras, aí sim, colocando inclusive eles sob risco de prisão, depois de ter obtido vários falsos testemunhos, né? E eu acredito também que talvez a CPI queria ver até onde o Pazuello chegava a incriminar o presidente da República, porque a CPI tem que buscar o principal chefe, que é o Bolsonaro. E teve pelo menos duas situações ali que o Pazuello coloca o Bolsonaro, ele coloca o Bolsonaro numa reunião, outro ele fala sobre as decisões de Bolsonaro, então dá uma grande oportunidade para a CPI. Então, eu sei que muita gente está até indignada, eu fiquei indignado, imagina, eu fui ministro da Saúde, eu sei o quanto que ele está mentindo ali, né? Nós fizemos várias audiências públicas ano passado com eles, eu sei o quanto contradiz as audiências, então a gente fica meio indignado, mas eu acho que a CPI tem um grande material para buscar mais documentos, aprovar seus requerimentos e confrontá-lo mais uma vez no novo depoimento aí, para ser algo que estabeleça de fato o falso testemunho e a punição de Pazuello e a punição e responsabilização de Bolsonaro. Deputado, eu queria explorar mais essa sua experiência como ex-ministro da Saúde, né? Trazendo esse contexto de pandemia. Como ex-ministro, pela sua experiência na gestão, né? À frente do Ministério, na época também do governo Dilma, enfim... O que faltou? O que falta? Como que o senhor enfrentaria essa crise? A gente sabe que é uma crise sem precedentes, ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Mas se isso acontecesse, essa bomba estivesse na mão do senhor, o que o senhor faria? Se é que é possível, né, a gente imaginar algo assim. Adriana, primeiro eu participei não como ministro da Saúde, mas como ministro da Coordenação Política em 2009, 2010, ainda no governo Dilma. Isso. Do enfrentamento à pandemia, ainda no governo Lula, 2009, 2010, no enfrentamento à pandemia do H1N1. Né? E depois de 2011 e 2014, como você falou, eu era ministro da Saúde da presidenta Dilma. Né? Primeiro, eu acho que tem uma decisão política desde o começo. Pandemia H1N1, a decisão nossa, eu era ministro da coordenação de governo do presidente Lula, o ministro da Saúde era o Temporão. Depois, quando eu estava como ministro da Saúde da presidenta Dilma, a gente enfrentou outras crises de saúde, como, por exemplo, a situação da Boate Kiss, né, a situação do Haiti, a mobilização internacional, por exemplo, para a erradicação do sarampo, a gente ganhou um certificado internacional. Tem uma decisão inicial. Você quer ou não quer controlar a pandemia? Você quer ou não quer colocar a vida em primeiro lugar? Você vai respeitar ou não vai respeitar o que a ciência diz e o que a Organização Mundial de Saúde diz? Então, a largada é essa. E na largada, na minha opinião, está cada vez mais claro que Bolsonaro e seu governo tomaram uma decisão: não controlar a pandemia. Deixar com que quanto mais as pessoas se infectassem, eles imaginavam que a pandemia ia acabar o mais rápido possível. Várias vezes a gente ouviu, inclusive, o Bolsonaro falar isso. A pandemia acabou, agora é um pequeno repique, mas já acabou. As decisões dele. Então, a gente já analisou, tem 300 atos do governo Bolsonaro, entre portarias, leis, que vão nesse sentido de não controlar a pandemia. Citar um exemplo, eu aprovei uma lei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que obrigava o governo e hospitais privados a proteger os trabalhadores com equipamentos. Caso um trabalhador tenha que ser afastado do seu trabalho por conta de sequelas de Covid, por isso ele perca progressão na carreira, ele recebe uma indenização financeira e caso, infelizmente, ele venha a morrer, essa indenização vai para os seus filhos, para os seus dependentes. Nós aprovamos isso em maio do ano passado, eu sou um dos autores dessa lei. Bolsonaro vetou essa lei, porque ele não queria nenhum tipo de obrigação de proteção aos trabalhadores, por exemplo. A gente conseguiu derrubar o veto. Agora, em fevereiro, a lei está valendo. Os trabalhadores de saúde é importante conhecerem essa lei. Mas entre ele vetar e o veto ser derrubado, foram 6, 7 meses de descontrole. Então, a primeira grande diferença é
uma decisão de querer controlar a pandemia, de querer respeitar a ciência, querer respeitar a Organização Mundial de Saúde. E Bolsonaro, desde o começo, fez a opção contrária a isso, né? Quando a gente pega as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o Brasil simplesmente abandonou todas as recomendações. Um exemplo é os testes, e continua fazendo isso. É escandaloso, Adriana. Na semana passada, eu recebi uma denúncia, foi até pena que recebi isso na quinta-feira à noite. Então, a CPI tinha acabado já o depoimento, não teria passado para os senadores, mas já está pública, mandei para o TCU também, que é o seguinte: no dia 26 de novembro do ano passado, a Organização Pan-Americana de Saúde ofereceu ao Ministério da Saúde milhões de testes que poderiam chegar em 3 a 4 semanas. O Pazuello era o ministro. O Pazuello não respondeu, não quis contratar. Esses testes poderiam ter chegado em janeiro, poderiam ter tido um papel importante em evitar essa onda terrível que nós tivemos a partir de fevereiro, março, abril e maio, que fez com que o Brasil tenha mais de 430 mil mortes nesse momento, né? Mais do que dobrou o número de mortes nesse período de janeiro e o mês de maio. O Ministério da Saúde se negou a responder, não quis contratar, aí depois contratou só em abril, chegou dia 11 de maio aqui no Brasil, e até essa denúncia que nós fizemos na sexta-feira, esses testes estavam parados dentro do galpão do Ministério da Saúde sem ser distribuídos. Ou seja, a testagem é um exemplo disso. Desde o começo, esse governo optou por não ampliar a testagem no nosso país. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve aqui conosco, vamos ver se o senhor se lembra, tá? São perguntas objetivas e respostas também objetivas, uma espécie de ping-pong, tá certo? Tá ótimo, vamos lá, vou fazer o exercício aqui. Vamos lá. Para começar, a CPI da Covid no Senado. Um momento histórico onde vai comprovar a postura de genocida de Bolsonaro, e eu acho que tem que ter um passo além, que é descobrir quem ganhou dinheiro com isso e se esse dinheiro está financiando o bolsonarismo pelo país. Ex-ministro Eduardo Pazuello. No lixo da história e uma das manchas mais significativas para as Forças Armadas do Brasil. O atual ministro, Marcelo Queiroga. É um técnico que aceitou servir a um presidente genocida. Vacinação. O Brasil sempre foi campeão do mundo na vacinação, hoje está na segunda divisão. Que me desculpe os cruzeirenses, mas está igual o Cruzeiro, caiu para segundo ano. O maior erro do país no combate à pandemia. Optar pela imunidade de rebanho, essa foi a postura de Bolsonaro. 450 mil mortos. É a maior tragédia humana da história do Brasil. E, infelizmente, é a marca da postura genocida de Bolsonaro. Ex-ministro da Saúde, deputado federal pelo PT, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, nosso convidado de hoje no Café com Política. Muito obrigado, deputado, pela sua participação mais uma vez. Prazer falar contigo. Eu que agradeço, Rodrigo, Adriana. Um grande abraço a todos e todo mundo. Se cuidem, vamos se proteger. Obrigada, deputado.